Olá, nós estamos iniciando então a nossa segunda aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. É uma alegria receber você e todos aqueles que estão conosco também acompanhando o nosso estudo do Catecismo, nosso estudo bíblico. E agora nós vamos iniciar o nosso estudo rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todo este ensinamento, Senhor, que todo esse ensinamento que se dará neste momento, ele seja para a tua glória, ele seja para que este meu irmão, esta minha irmã que agora está acompanhando este vídeo, ela possa se encontrar contigo. Que a tua palavra, Senhor, possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, que nós possamos estar completamente abertos de fato para acolher esta palavra que será dirigida a nós. Nós pedimos que o Espírito Santo, que habita em nós, nos conduza. Que o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós neste momento, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós falaremos um pouquinho a respeito da história da nossa salvação. Na aula anterior, nós falamos a respeito de como nós podemos conhecer a Deus por meio da nossa razão, ou seja, contemplando as maravilhas que Deus criou, contemplando toda a obra da criação, olhando para o próprio ser humano, nós conseguimos encontrar a sua presença, nós conseguimos chegar até Ele. Mas como nós vimos também, o homem sozinho tem dificuldades de conhecer a Deus. Não é que seja impossível ele conhecer a Deus, mas ele tem dificuldades. Por isso, Deus, sabendo dessa realidade, quis revelar-se ao ser humano. E nós vamos ver que Deus se revela ao homem desde o tempo de Adão e Eva. Né? Foi a eles que, em primeiro lugar, Deus se revelou. A primeira revelação de Deus foi para Adão e Eva. Você está lembrado daquela passagem do Gênesis, quando Deus dialoga com Adão e Eva, mas logo depois eles desobedecem a uma ordem do Senhor e por isso eles percebem que estão nus e aí eles são expulsos do paraíso. Mas naquele mesmo momento em que eles desobedecem Deus, ele traça um plano para salvar esse ser humano criado à sua imagem e semelhança. Deus não abandonou o homem, muito pelo contrário, porque Deus ama tanto o homem, imediatamente ele traçou um plano de salvação para este homem, para devolver a ele a vida eterna. Porque quando Adão e Eva pecaram, entrou no mundo a morte e o pecado. Né? Não existia a morte. O ser humano tinha sido feito para viver eternamente. O homem e a mulher foram feitos para viver para sempre com Deus, para sempre na amizade com Deus. Mas por causa do pecado, o homem, infelizmente, permitiu que a morte, esta grande vilã que nos persegue, entrasse no mundo. Então, imediatamente, Deus traçou um plano de salvação. E foi aí que Deus, então, chamou Noé. Vocês se lembram de Noé? Então, Deus foi lá, chamou Noé e disse para ele: olha, Noé, está lá no Gênesis. Eu quero que você construa uma grande arca, porque, como o próprio livro do Gênesis diz, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Então ele pede a Moisés, a Noé, que faça uma grande arca e nessa arca ele reúna todos os animais, né, um casal de cada espécie de animais, porque ele mandaria um dilúvio. Então, depois que Noé havia construído a arca e as pessoas não acreditavam nele, Deus mandou o dilúvio que varreu a terra. E apenas a família de Noé, juntamente com aqueles animais, foram salvos do dilúvio. Então Deus fez uma promessa para toda a humanidade por meio de Noé. Ele disse: eis que eu coloco o meu arco nas nuvens e eu prometo que jamais eu irei destruir a humanidade como eu fiz dessa vez. Ele faz uma promessa para Noé. A promessa é uma promessa de salvação.
que se estende também a todos nós, até a vinda de Jesus. Depois, nós temos uma outra figura muito importante, ainda no livro do Gênesis, que é Abraão, que antes se chamava Abrão. Deus então um dia se manifesta para Abrão e diz: Abrão, sai da sua cidade, sai, deixa a casa do teu pai e vai até um lugar onde eu vou te mostrar. E é isso que Abraão faz, ele acredita na palavra de Deus, ele atende ao chamado de Deus e ele sai da sua casa, sai da casa do seu pai para uma terra que ele não sabia onde era, mas uma terra que Deus havia prometido. E aí Deus faz um pedido muito difícil para Abraão. E o pedido que Deus faz a Abraão é para que ele sacrifique o seu próprio filho por amor a Deus. Abraão não entende aquilo que Deus estava querendo dele, mas mesmo assim ele obedece. Mesmo sem entender nada, Abraão vai, leva o seu filho até o alto do monte e quando ele prepara tudo, prepara o altar e ali ele amarra Isaac, quando ele está para matar o seu próprio filho, o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não faça mal ao teu filho, porque você já provou a tua fidelidade ao Senhor. E aí Deus diz para Abraão: por isso eu farei a tua descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e mais numerosa do que a areia da praia. E então Deus diz: em ti, em teu nome, Abraão, todas as gerações futuras serão abençoadas. Em teu nome. Ou seja, todas aquelas pessoas que forem fiéis serão abençoadas no nome de Abraão, serão da descendência de Abraão. Bom, depois de um tempo, nós conhecemos um pouco mais a história. Deus reúne o seu povo, mais para frente, o povo de Israel. Este povo se torna escravo lá no Egito. E é neste momento que surge uma figura também tão importante quanto a figura de Abraão, que é a figura de Moisés. Então Moisés, ele que foi criado junto lá com o faraó, Moisés, ele começa a ver o sofrimento do povo de Israel escravo lá no Egito. A forma como os soldados, né, do faraó batiam, escravizavam aquele povo, aquilo mexeu com o coração de Moisés. E então Moisés, num ato de muita raiva, ele mata um soldado e foge. Ele foge para o deserto. E quando Moisés foge para o deserto, ele vai encontrar lá uma sarça, como se fosse uma planta. E de repente ele percebe que aquela sarça, ela começa a pegar fogo. E então ele se sente atraído por aquele fenômeno. Por quê? Porque aquela sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Não acontecia nada, era um fogo que não consumia aquela sarça. Então Moisés se aproxima para ver aquele fenômeno e ele escuta uma voz que vem do meio da sarça que diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. E Moisés então tira as sandálias e ele pergunta quem é que o chama. E então Deus diz: eu sou aquele que sou. Ele entrega para Moisés o seu nome. Eu sou aquele que sou. Então, qual é a missão que Moisés recebe de Deus? A missão que ele recebe do Senhor, que se manifesta a ele, é resgatar o povo do Egito. É arrancar o povo de Israel que estava escravo do Egito das mãos do faraó. Então Moisés vai, ele volta para o Egito, de onde ele tinha fugido, e lá ele começa então a dizer ao faraó que o faraó tinha que libertar o povo de Israel. Essa era a missão de Moisés, libertar o povo da escravidão do Egito. E então, depois de muitas e muitas pragas que Deus acabou mandando ali no Egito, porque o faraó não queria libertar o povo, depois da última praga, então o faraó, convencido, pressionado a fazer isso, ele diz então para que Moisés fugisse com o povo, que ele podia ir embora e levar o povo de Israel com ele. Então, é nesse momento que a gente conhece aquela história, né? Que Moisés então conduz o povo
por meio do Mar Vermelho, lembra? Moisés então ele vai à frente e eles se deparam com o mar que está sobre o Mar Vermelho, e quando Moisés levanta o seu cajado, então o mar se abre, não é? E aí eles podem passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E quando eles já estavam lá na frente, e os cavaleiros do faraó, porque o faraó não deixou barato, né? Ele mandou seus cavaleiros atrás de Moisés e do povo. Quando eles estão no meio do mar, o mar se fecha e engole aqueles cavaleiros. E o povo de Israel então é liberto das mãos do faraó. Então a missão de Moisés era libertar o povo da escravidão do Egito. Depois disso, Deus vai dar a Moisés ainda os 10 mandamentos. Lá no Monte Sinai, Deus vai entregar a Moisés a lei. Qual era a lei que aquele povo de Israel, o povo que agora era o povo de Deus, qual era a lei que devia reger a vida daquele povo? De que maneira aquele povo poderia ser o povo, se manter como o povo escolhido de Deus? Então Deus dá os 10 mandamentos para que eles possam então viver segundo aquelas leis. Era a forma que Deus dava ao povo de viver na graça novamente, de viver aquela vida que Deus queria, ou seja, não matar, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, aqueles mandamentos que nós conhecemos. E Deus então faz essa aliança no Sinai com Moisés e com o povo. É a primeira aliança que Deus faz com o povo. Nós então passamos por todo o Antigo Testamento. O que vai acontecendo? Só para adiantar um pouquinho a história. Isso a gente ainda está no livro do Êxodo, né? Depois vem Números, vem Deuteronômio, que é um outro livro de leis também, né? Bom, o que acontece? Deus então ele começa a prometer ao povo de Israel um Messias, um Salvador, aquele que viria para libertar o povo da morte, da verdadeira escravidão, que é a escravidão do pecado. O povo ainda estava preso à morte. Por quê? Aquilo que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham feito, aquilo ainda não tinha sido resolvido. A morte ainda atormentava a humanidade. Então, Deus, que nos criou para uma vida eterna, para uma vida para sempre, uma vida infinita, ele ainda não tinha concluído o seu plano de salvação. Então, ele começa a escolher do meio do povo de Israel alguns homens. Então, ele escolhe, por exemplo, vamos pensar em alguém aqui, Isaías. Então, ele escolhe Isaías, enche Isaías do Espírito Santo, porque também outra coisa, naquela época, as pessoas não tinham ainda o Espírito Santo dentro delas. Isso não tinha acontecido ainda. O caminho ainda não tinha sido preparado para que o Espírito Santo habitasse no coração das pessoas, na alma das pessoas. Então Deus escolhia um ou outro, enchia do Espírito Santo e dizia: agora você será a minha voz no meio do povo. Você vai proclamar aquilo que eu quero para o povo. Então esses são os profetas do Antigo Testamento. Nós temos vários profetas e eles denunciavam aquilo que os reis faziam com o povo, eles aconselhavam os reis, eles denunciavam e ao mesmo tempo profetizavam. Eles falavam aquilo que iria acontecer. Nós temos diversas profecias, principalmente sobre o próprio Jesus. Como é que Jesus seria, como ele seria tratado, que ele seria morto. O próprio Isaías vai profetizar a morte de Jesus cerca de 600 anos antes da vinda de Jesus. Então Deus vai preparando o seu povo para que o próprio Cristo, o próprio Deus, pudesse se fazer homem no meio de nós. Depois dos profetas, eis que chega aquilo que a Sagrada Escritura chama de a plenitude dos tempos. Ou seja, nós chegamos então agora ao Novo Testamento. É o momento em que Deus, o próprio Deus, ele se faz homem. O próprio Deus se torna homem, sem deixar de ser Deus, para nos salvar. Então, até o Antigo Testamento, nós temos a preparação. Essa é a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. No Antigo Testamento, eles estavam baseados na lei de Moisés. Os judeus seguiam a lei de Moisés, os 10 mandamentos, todos os rituais.
O Novo Testamento agora é o cumprimento de tudo aquilo que os judeus esperavam. Porque os judeus viviam na expectativa da vinda do Messias. Eles sabiam que o Messias viria, mas eles esperavam um Messias poderoso que destruiria o Império Romano e daria liberdade aos judeus. Mas o Messias verdadeiro era outro. O Messias verdadeiro, ele viria como homem, sendo o próprio Deus, se fez carne no meio de nós para nos salvar de uma outra escravidão que é muito pior do que qualquer outra prisão, do que qualquer outra escravidão, que é a prisão e a escravidão do pecado e da morte. Essa era a verdadeira libertação que Deus precisava fazer na nossa vida, a libertação da morte. Então, o próprio Deus se faz homem como nós. Ele ganha o nome de Jesus, que nós conhecemos, e aí Jesus então começa a crescer, ele começa a chamar a atenção pela sua sabedoria desde criança, até que ele chega no ponto principal, depois de ensinar todas aquelas pessoas, de reunir os apóstolos, de constituir a sua igreja, ele então chega no ápice da sua vida, no momento em que ele vai nos salvar, quando ele derrama todo o seu sangue, a começar daquelas primeiras gotas de sangue derramadas no Horto das Oliveiras, até a sua última gota de sangue derramada na cruz. Ele então recebe sobre o seu próprio corpo os pecados da humanidade, desde Adão e Eva, até o último homem que vai pisar nesta terra, até o último pecado que será cometido por o último homem antes da sua segunda vinda. Então, ali na cruz, Jesus leva os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, aquele que realmente pode tirar os pecados do mundo. E ali ele dá o seu último suspiro, entrega a sua vida e imediatamente ele nos liberta. Ele destrói a morte, ele destrói o pecado. E então, no terceiro dia, ele ressuscita dos mortos e entrega toda a criação de volta para as mãos do Pai. Toda a humanidade, o universo, todo o cosmos, Jesus, ele devolve para o Pai, por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Bom, até aqui nós vimos a história da nossa salvação, até a ressurreição de Jesus. Depois nós vamos ver como é que tudo continua. Como é que os apóstolos então vão receber esta missão de Jesus de levar este evangelho até os confins da terra. De que maneira isso vai acontecer? Isso nós veremos no nosso próximo encontro. Mas o importante é que até aqui você tenha entendido a nossa história, a história da humanidade, a história da nossa salvação. Como é que Deus planejou a nossa salvação? Embora nós tenhamos pecado, Deus continuou nos amando e Ele mesmo se fez homem, Ele mesmo veio ao nosso encontro, olhou nos nossos olhos, disse que nos amava. Ou seja, Ele se revelou plenamente a nós. Nós estamos falando aqui sobre a revelação de Deus. Ele se revelou a Adão e Eva, depois Ele se revelou a Noé, a Abraão, a Moisés, ao povo de Israel por meio dos profetas, mas depois Ele mesmo veio. Ou seja, a revelação plena, por isso que é a plenitude dos tempos. No Novo Testamento, o próprio Deus vem ao nosso encontro. Ele mesmo se faz homem como nós. E então todo o ensinamento que Jesus nos deu é aquilo em que nós devemos acreditar. Nós não devemos esperar uma nova revelação. Nós não devemos esperar que Deus nos fale outras coisas diferentes da que Ele já disse. Porque em Cristo, e isso nos diz o catecismo, em Cristo Ele já nos disse tudo o que Ele tinha para nos dizer. Toda a revelação já foi trazida por meio de Jesus. Todo o ensinamento já foi trazido. Então, se aparecem por aí religiões, que dizem que agora eles estão trazendo a revelação acima da Bíblia, nós podemos, como diria São Paulo, considerá-las anátemas, ou seja, malditas, porque São Paulo ainda vai dizer, ainda que um anjo venha do céu e ensine um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que ele seja anátema,
que ele seja maldito, que ele seja colocado de fora. Porque Deus, ele já falou tudo por meio do Cristo. Nós não precisamos esperar uma nova revelação. Então, se você escutar por aí, você pode com certeza rejeitar esses outros ensinamentos. Ele já nos falou tudo. E só para finalizar, de repente você esteja se perguntando, mas e essas pessoas que dizem que tiveram algumas revelações, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora em alguns lugares, ou pessoas que viram Jesus, muitos santos durante a história da igreja, viram Jesus, Jesus trouxe uma palavra para eles ou ensinou uma devoção. A igreja, ela respeita todas essas revelações, muitas delas a igreja aprova, a igreja reconhece, mas tem uma condição. Nenhuma dessas revelações ou aparições podem contrariar o Evangelho. Se aparecer uma coisa totalmente diferente ali, a igreja com certeza vai entender que ali não é uma revelação divina, mas ou é uma coisa humana ou uma coisa diabólica, mas não é de Deus, porque Deus não se contradiz. Tudo que ele tinha para nos dizer, ele nos disse no seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então aqui nós encerramos a nossa segunda aula tão importante, em que nós vimos como Deus se revela ao ser humano e como Ele mesmo veio falar tão pertinho de nós ao se fazer homem em Jesus. Que nós possamos conversar sempre com Ele, que nós possamos manter a nossa comunhão com Ele, porque todo dia Ele fala conosco, todo dia Ele conversa conosco, todo dia Ele está aí para nos amar e para nos acolher. Amém? Espero que você tenha compreendido a nossa aula. Nós continuaremos o nosso encontro no próximo vídeo, quando nós falaremos a respeito dos 3 pilares que sustentam a nossa igreja: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Mas isso ficará para o próximo vídeo. Fique com Deus, um grande abraço e até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.